Vamos conferir este testemunho, onde este irmão relata que teve uma visão, onde ele viu o cantor Lázaro queimando no inferno. Ele falou que possivelmente Lázaro está no inferno porque se envolveu com a política e também fez um contrato com a gravadora maçônica Sony Music. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso, mas antes, confira este testemunho até o final e eu já volto aqui para a gente falar mais sobre isso. E saiu um cântico, a qual eu não conseguia discernir quem era que estava cantando essa canção, Não me lembro a canção, mas tinha uma pessoa cantando esta música. Eu fui, o Espírito Santo me conduziu a ir de encontro a esta pessoa que estava cantando, E cada vez que eu chegava mais perto desse som, dessa pessoa cantando, o fogo começava a queimar por dentro da casa, saindo das paredes, saindo debaixo da casa, E o fogo não me queimava, e eu flutuava por dentro da casa, e o Senhor ia me conduzindo através desse som, desse cântico. E quando eu chego num quarto, eu vejo um homem pegando fogo, um homem em desespero cantando e pegando fogo, E do lado dele eu via um demônio, e eu falava: Senhor, quem é este homem que está cantando essa música e está queimando e pegando fogo? E eu escutei a voz do Espírito Santo que dizia assim para mim: este homem que tu vês és Lázaro. E quando o Espírito Santo disse isso para mim, eu fiquei pensando assim: esse Lázaro que o Senhor está dizendo é o que está na Bíblia, o rico e o Lázaro? E o Espírito Santo disse para mim desse jeito: não é este homem que eu estou falando da Bíblia, e sim o cantor Lázaro. Este homem que tu estás vendo é o cantor Lázaro. E eu começava a me desesperar vendo aquela cena. Eu falei: Jesus, eu não acredito que ele está se queimando. E aquele fogo queimava ele. E o Senhor dizia para mim, que era o cantor Lázaro. E eu entrava em desespero quando eu escutava o grito dele. E cada vez que ele cantava, aquele demônio do lado dele torturava ele, botando tapuru, botando aqueles vermes na boca dele e fazendo ele engolir. E aquele demônio falava assim, torturando ele: cante mais, eu quero ouvir o som que sai da sua voz, cante mais alto. E ele falava em voz de uma voz, aquele demônio falava aquela voz, irmãos, mas falava num tom de risada. Ele falava, mas na mesma hora ele ria do Lázaro pegando fogo. E eu falava: Senhor, eu não quero ver mais isso, me tira daqui, sabe, irmão? Eu entrava em desespero. E o Senhor falava assim para mim: tu precisa ver para tu contar isso para o meu povo, para a minha igreja. E aqueles demônios falavam, aquele demônio grande, falava para ele cantar mais alto e começava a debochar do cantor Lázaro. E ele em desespero, querendo sair daquele lugar. E ele falava para o Senhor:
né, dizendo que eu servi o Senhor há muitos anos, eu entreguei a minha vida a Ti, Senhor, por que eu vim parar aqui? E eu perguntava para o Senhor, Senhor, por que o cantor Lázaro veio para este lugar? E o Senhor dizia para mim, por causa de 2 pecados, meu filho. E eu falei, Jesus, quais são os 2 pecados que ele cometeu para ele estar aqui? E o Espírito Santo dizia, o primeiro pecado foi a política. Eu escolhi ele para ser um adorador, para levar a minha palavra através do louvor. E ele deu ouvido à política por causa de outras pessoas que influenciou a mente dele. E eu falei, Senhor, e o segundo pecado que fez ele estar aqui nesse lugar? E o Senhor dizia, o segundo pecado que fez ele vir a este lugar foi dele ter assinado um contrato com a gravadora maçônica. E o Senhor dizia o nome da gravadora, Sony Music. O Senhor dizia este nome dessa gravadora. Aí, irmãos, o Senhor me dava uma palavra através desses 2 pecados que ele cometeu. Em Êxodo capítulo 34, versículo 15, que diz assim: Não façais acordos com os moradores da terra. Nos seus cultos eles adoram deuses pagãos e lhes oferecem sacrifícios. Eles vão convidar vocês para as suas reuniões religiosas e vocês poderão ficar tentados a comer os alimentos que eles oferecem aos seus deuses. E o Senhor dizia para mim que aquela casa que eu via, o Senhor dizia, são os cantores gospels e os pregadores gospels e os que dizem que servem a Ele aqui na terra. Estão bonitos por fora, mas por dentro estão podres diante de mim. O Senhor dizia isso para mim. E eu falava, Senhor, eu não quero mais ver essa cena mais, eu não quero, me tira daqui. E o Senhor falou assim, observa o que esse demônio vai falar. E o demônio falava para mim, né? Falava para mim ouvir, falando para Lázaro, que estava queimando naquele fogo. E o demônio falava assim, foi eu que coloquei esse ritmo para você tocar as músicas para mim. E quando eu escutava esse demônio falar isso, eu falava para o Senhor, Senhor, que ritmo de música que ele está dizendo? Que ritmo de música que esse demônio está dizendo para o Lázaro? O Senhor dizia para mim, é o ritmo. Se vocês querem ver mais conteúdos como este, curte, comenta, compartilha e deixe aqui nos comentários o que vocês achou deste relato que esse irmão falou sobre o Lázaro. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.